Olá, hoje a gente mergulha num assunto, olha, super conhecido, né? Karma. A gente escuta essa palavra direto, mas será que o que a gente pensa sobre ela bate com a ideia original? Para essa conversa, a nossa base é um material bem completo lá do portal Luz Espírita, e a nossa missão aqui então é ir fundo. Vamos ver de onde veio o karma, lá no Oriente, como ele se amarrou com a reencarnação, depois, como essa ideia mudou quando desembarcou aqui no Ocidente, e claro, como o Espiritismo entra nessa história com a sua visão de causa e efeito, que tem lá suas particularidades. Fica a pergunta: karma é só pagar a conta? Ou tem mais coisa envolvida? Bom, vamos desembrulhar isso. É uma ótima investigação, sim. Porque esses conceitos, eles viajam, né? Se misturam. E entender as diferenças entre o karma original, o que virou senso comum aqui, e a lei de causa e efeito espírita, como o material que a gente está usando explora, ajuda muito a ter clareza, sabe? São visões de mundo que influenciam a gente, às vezes sem nem perceber. Perfeito. Então, começando do começo mesmo, o que é karma lá na raiz? O material diz que é basicamente uma lei da natureza. Só que moral, quer dizer, suas ações, se têm intenção boa ou má, elas geram uma consequência na mesma linha, um eco, digamos assim. A palavra em si, karma, lá do sânscrito, quer dizer ação, né? Exato. Mas não só a ação, é a ação, a consequência e a própria lei que organiza isso tudo. Entendi. Ação, reação e a regra do jogo. Isso. E olha, não é uma ideia que surgiu isolada, é um pilar importante em várias tradições do Oriente. Sabe, hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, taoísmo também. Claro que cada uma tem seu jeito de ver, suas particularidades, mas essa base, essa noção de que o que vai volta, isso é comum a todas elas. E a conexão com reencarnação nessas tradições é fortíssima pelo que eu vi no material. Fala a tal roda de Sansara, né? Aquele ciclo de nascer, morrer, renascer. Uhum. Pelo que eu entendi, se você acumulou um bom karma, digamos, você voltaria numa situação melhor. Se o karma foi negativo, bom, aí a coisa complicava. E aqui a coisa fica realmente interessante. O texto menciona que algumas crenças falam até em renascer como tipo animal, planta, até mineral. É isso mesmo? Ciclo todo de renascimentos. E o grande objetivo para muitas dessas filosofias é justamente escapar dessa roda, sair do ciclo. Libertação. Isso, atingir um estado de libertação, como o moksha no hinduísmo ou o nirvana para o budismo, um estado onde você não está mais preso a essa lei de renascer na carne, levado pelas ações passadas. Tem até uma passagem antiga dos Upanishads que o material cita e que resume bem, né? Basicamente, você vira aquilo que você faz. Se age bem, se torna bom. Se age mal, se torna mal. É a ideia de colher o que plantou, literalmente. E isso coloca um peso, uma responsabilidade individual enorme nas costas de cada um. Faz todo sentido. Mas como é que essa ideia tão oriental atravessou o planeta e veio parar aqui, no Ocidente? O texto aponta que isso começou a ganhar tração ali pela segunda metade do século XIX, né? A teosofia, com figuras tipo Helena Blavatsky, parece que teve um papel fundamental nisso. E depois, mais para frente, já no século XX, o movimento New Age deu um empurrão ainda maior, popularizou mesmo. O texto até traz uma definição de um teosorista, um tal de I.K. Taimni. Ele dizia que o karma é a lei de causa e efeito funcionando na vida humana, fazendo os ajustes entre as pessoas por causa dos pensamentos, emoções e ações. Parece bem direto, né? Quase uma contabilidade. É direto, sim. Mas aí é que entra um ponto crucial que o material levanta. Essa versão que ficou popular aqui no Ocidente, ela muitas vezes simplificou demais as coisas, sabe? Simplificou como? A gente tende a focar quase só no lado negativo, na punição, aquele exemplo que está no texto, né? Ah, ele nasceu cego, tá carregando esse karma. Virou quase sinônimo de castigo, de algo pesado que você tem que pagar. Só que é fundamental lembrar, na origem,
Karma envolve tanto as consequências das coisas ruins quanto das coisas boas que você faz. É o balanço completo, entende? Não só a dívida. Essa redução para o lado negativo é curiosa mesmo. Mas essa ideia geral de que existe uma justiça por trás dos nossos atos, uma causa e efeito moral, isso não é exclusividade do Oriente, né? De forma alguma. O material menciona até Platão lá na Grécia Antiga. Ele já falava de consequências inevitáveis para os atos conscientes e até de um processo tipo reencarnação para quitar umas penas naturais. Pois é, e o fascinante é perceber isso, como culturas diferentes, em épocas diferentes, buscaram um jeito de explicar essa sensação de que as ações têm um peso, têm consequências justas. Pensa na lei de Talião, né? O famoso olho por olho, dente por dente. Aparece lá nos babilônios, na tradição judaica. Uma busca por correspondência direta. Exato. Quase matemática. E até a ideia cristã de um juízo final, de prestar contas, reflete essa mesma preocupação com a responsabilidade pelos atos. São olhares diferentes para uma questão que parece universal. E o material que a gente está usando conecta isso também com umas investigações mais recentes, né? Cita Carl Gustav Jung, por exemplo, que a gente sabe que se interessava muito pelo pensamento oriental, pelo budismo e também por fenômenos mediúnicos. Ele via possíveis ligações com a reencarnação ali. E menciona também o trabalho do Ian Stevenson, aquele psiquiatra que passou décadas investigando casos de crianças que pareciam ter memórias de vidas passadas. O diferencial do trabalho dele, e o texto ressalta isso, foi buscar evidências físicas, sabe? Marcas de nascença, defeitos congênitos, que pareciam bater com ferimentos fatais ou experiências muito fortes da suposta vida anterior. Nossa. Ele documentou isso bastante, numa tentativa de trazer uma abordagem mais empírica, talvez, para um tema tão complexo. Bem interessante essa busca por evidências mais concretas. Bom, agora vamos mergulhar de vez na visão espírita, que é o foco principal do nosso material. Um ponto de partida que o texto destaca bem é Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Ele não usava a palavra karma. Não está lá nos livros básicos dele. Exato. No entanto, toda a doutrina parece construída em cima de um princípio muito parecido, que é a lei de causa e efeito. Aquele lema, né? Não há efeito sem causa. Isso é central para o espiritismo. O material até cita uma passagem específica de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fala das dificuldades da vida, das misérias, e diz: se a causa não está nessa vida, tem que estar numa vida anterior. Basicamente, se a gente é punido, é porque fez algo errado. Se não foi nessa vida, foi em outra. A ligação entre o hoje e o ontem parece ser a chave para entender a justiça divina nessa visão. Perfeitamente colocado. E a visão espírita, ela desenvolve isso com algumas camadas a mais bem importantes. Por exemplo, conforme o espírito evolui, ganha mais entendimento, mais intelecto, o livre-arbítrio dele aumenta. E junto com isso, claro, aumenta a responsabilidade, a consciência que você tem do que está fazendo e, muito importante, a intenção por trás da ação. Tudo isso se torna crucial para definir as consequências, sejam elas boas ou más, sempre dentro do que eles chamam de lei divina, que seria a expressão da justiça, mas também do amor de Deus. E aí acho que a gente chega no ponto que talvez seja a maior diferença, sabe? Entre a visão espírita e a ideia mais popular de karma, ou mesmo da lei de Talião que a gente falou. Qual seria? O material enfatiza muito isso. O espiritismo rejeita um automatismo na punição. Não é simplesmente fez X, então vai sofrer X. A visão é que Deus é justo, Sim. mas é também misericordioso, especialmente com quem se arrepende de verdade, com quem quer mudar. Então, a consequência de um erro não é só para castigar, é principalmente para dar a chance de aprender, de se refazer, de evoluir. Isso muda bastante a perspectiva, né? Muda tudo. Sugere uma justiça que é mais pedagógica, educativa, do que simplesmente punitiva. E tem outro detalhe interessante que o texto traz sobre isso. No Espiritismo, o mal que você praticou não precisa necessariamente ser pago sofrendo exatamente o mesmo mal. Exato. Se existe arrependimento sincero, vontade de reparar, a pena, digamos assim, pode ser convertida em trabalho para o bem. Pode ser algo difícil, sacrificial até,
Mas para a pessoa que está consciente e querendo corrigir o erro, essa reparação ativa pode ser vista como uma oportunidade, quase como uma bênção, sabe? De acertar as contas de um jeito construtivo. Isso mesmo. E para ajudar a entender como essas diferentes situações se manifestam na vida da gente, o material explica que o Espiritismo diferencia algumas categorias de circunstâncias. Não é tudo a mesma coisa. Que categorias seriam essas? Bom, tem a fatalidade, que são coisas meio que inevitáveis, que fazem parte do processo geral, como, por exemplo, a necessidade de reencarnar. Ok. Depois, as provações, que são os desafios mais gerais da vida, sabe? As dificuldades que a gente enfrenta e que servem para testar nosso aprendizado, nossa força. Tipo um teste na escola da vida? Exatamente. Aí vem as expiações. Essas, sim, estão ligadas diretamente à reparação de erros do passado, seja desta vida ou de outras anteriores. É aqui que a ideia de pagar uma dívida moral se encaixa melhor. Certo. E, por fim, tem as missões, que seriam tarefas que espíritos jamais evoluídos escolhem assumir voluntariamente para ajudar os outros, para dar exemplo. Entendi. Então, pela visão espírita, nem toda pedreira que a gente enfrenta na vida é uma expiação kármica, um pagamento de dívida. Pode ser só um teste, uma provação para a gente aprender algo? Exatamente. E o contrário também vale. Ter muito dinheiro, muito poder, muito sucesso não significa automaticamente que aquilo é mérito puro. Pode ser uma baita prova, entende? Para ver como a pessoa vai lidar com aquilo tudo. Nossa, isso tira um pouco aquele peso simplista, né? Tô sofrendo porque mereci, ou sou rico porque fui bonzinho. Complica um pouco a equação, mas talvez deixe mais justo. Complica e adiciona mais uma camada que o texto também aborda, a ideia de que o espírito participa ativamente no planejamento da própria vida futura. Como assim? A gente escolhe o que vai passar? A ideia é que quanto mais consciente o espírito for, mais ele poderia participar dessa escolha, escolher o tipo de prova ou de expiação que vai enfrentar, justamente para poder aprender o que precisa ou reparar o que deve. Ou até se voluntariar para missões específicas. O material até referencia o Livro dos Espíritos, explicando que tem uma diferença entre a vontade de Deus, que permite as situações dentro das leis gerais, e a vontade do próprio espírito, que escolhe se expor a certos desafios para poder progredir. É quase como escolher as matérias mais difíceis na escola, porque você sabe que precisa aprender aquilo para passar de ano, mesmo sabendo que vai ralar. É uma boa analogia, sim. E essa lei de causa e efeito, ela não acaba quando a gente morre, né? O texto menciona que, segundo Kardec, mesmo depois da morte física, lá no plano espiritual, a condição do espírito, se ele está sofrendo ou se está feliz, continua diretamente ligada às imperfeições ou qualidades que ele tem. Exato. A felicidade total, completa, só viria quando todas as imperfeições fossem superadas. Sim, a lei continua valendo do outro lado. E sobre a duração desses sofrimentos kármicos, das expiações, o material cita de novo o Livro dos Espíritos para dizer que não tem um prazo fixo, tipo tantos anos de castigo. A duração depende do tempo que o espírito precisa para melhorar. Conforme ele progride, se arrepende de verdade, repara o que fez, aprende a lição, o sofrimento vai diminuindo ou vai mudando de natureza. O foco é sempre a evolução, não um castigo eterno ou com data marcada. Entendi. Agora, chegamos num ponto curioso que o material levanta. Um debate dentro do próprio movimento espírita. Usar ou não usar a palavra karma. Ah, sim, isso é interessante. De um lado, o texto menciona uma figura importante, o José Herculano Pires, um pensador espírita respeitado que, ele não gostava muito de usar o termo karma. É verdade. A argumentação dele, segundo o que a gente leu, era mais ou menos assim. Primeiro, causa e efeito era o termo que Kardec usou, então seria mais preciso doutrinariamente. Segundo, ele achava que karma carregava uma ideia de destino muito fixo, meio fatalista, talvez por causa das origens indianas e da associação com as castas. E terceiro, ele viu o termo muito ligado à popularização pela teosofia, pela Blavatsky, que ele diferenciava bastante do espiritismo de Kardec.
Ele prezava por manter os termos da codificação para uma certa pureza doutrinária, digamos. Faz sentido, pela lógica dele. Só que, por outro lado, o material também mostra o contrário, né? Figuras super conhecidas e respeitadas no meio espírita, como Chico Xavier, Divaldo Franco. Sim. Eles usaram o termo karma ou leis kármicas em várias ocasiões. O texto cita o Chico do Pinga Fogo, falando de leis kármicas ligadas ao destino, até para quem trabalha no bem, e o Divaldo usando em palestras, mensagens. Exatamente. E não só eles. O texto menciona também o Hermínio C. Miranda, outro autor espírita conhecido, que usava o karma como sinônimo mesmo de ação e reação, de lei do retorno. O foco dele era na responsabilidade individual, nesse balanço das ações boas e más, que define a nossa paz interior ou os nossos conflitos. Então, parece que na prática, apesar da ressalva do Herculano Pires, o termo acabou sendo incorporado por muitos no movimento. Fica uma tensão aí, né? Entre o rigor terminológico e o uso popular, até por figuras importantes. Uhum. Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que a questão é mais sobre a conotação que a palavra carrega e o cuidado no uso do que sobre a ideia fundamental em si. Exato. O material parece sugerir algo nessa linha. Talvez o zelo doutrinário recomende preferir causa e efeito, para evitar confusão com outras visões. Mas, ao mesmo tempo, não adianta ter uma ortodoxia exagerada só com a palavra, né? Pois é. Desde que o sentido espírita, que inclui o livre-arbítrio, a misericórdia divina, a reparação pelo bem, o foco no progresso seja mantido, talvez a palavra em si não seja o maior problema. O importante é o significado por trás. Bom, então, recapitulando um pouco nossa conversa. A gente começou lá com o karma oriental, essa lei de causa e efeito moral super ligada à reencarnação, à responsabilidade de cada um. Vimos como essa ideia viajou para o Ocidente e muitas vezes foi simplificada, né? Ficou com uma cara mais de punição. Uhum. E aí a gente contrastou tudo isso com a visão espírita, que parte da mesma lógica de causa e efeito, não há efeito sem causa, mas adiciona elementos que fazem toda a diferença. Sim, como a misericórdia de Deus, o valor do arrependimento sincero, a chance de reparar o mal fazendo bem e até a ideia de a gente participar da escolha das nossas próprias provas. Tudo isso com o objetivo maior de evoluir, de aprender, não só de quitar débitos antigos. A linha que conecta tudo, mas que o Espiritismo parece retrabalhar de um jeito bem particular, é a da responsabilidade, né? Nossas ações têm consequências, sim, seja aqui, seja depois. Exato. Mas nessa visão espírita, essa responsabilidade não vem sozinha. Vem junto com a chance constante de aprender, de refazer o caminho, de crescer, dentro de um sistema que eles veem como justo, claro, mas também profundamente misericordioso e educativo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, uma provocação baseada nisso tudo que a gente conversou hoje. Se a gente levar a sério essa ideia espírita de que, em algum nível, a gente participa do planejamento das nossas vidas, escolhendo desafios, que são as provas, ou até situações difíceis para reparar erros, que são as expiações. Será que isso mudaria a nossa atitude diante das dificuldades do dia a dia? Elas deixariam de ser só coisas ruins que acontecem com a gente e passariam a ser vistas, talvez, como oportunidades selecionadas, mesmo que dolorosas, claro, para o nosso próprio aprendizado, para o nosso crescimento. Fica aí para a gente pensar. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa análise. Foi ótimo conversar sobre isso. Foi ótimo mesmo. Até a próxima. Saiba mais pela Enciclopédia Espírita Online. www.luzespirita.org.br